E eu não estou falando apenas de esposas, eu estou falando de mães e de irmãs. Bewusstlose Frau oral. Die Kommentare. Desculpa o desabafo, mas eu tô num nível de indignação. Auf diesen ist immer ein und dieselbe Frau zu sehen. Er behauptet, das sei seine Ehefrau. Olha, eu vi uma notícia que fez o meu sangue ferver. Hoje eu xinguei horrores, horrores. É difícil você manter a calma e a temperança, principalmente com uma pessoa colérica como eu, diante da notícia que eu li, onde 70 mil homens participam de fóruns na internet, fóruns de estupro, para combinar entre si maneiras de sedar as mulheres da sua família. Isso mesmo você ouviu, mulheres da sua família. Wir schreiben ihn mit unserem Undercover-Profil an. Hi, hab gerade dein neuestes Video gesehen. Ist das deine Frau? Ja, das ist meine. Was geht so ab bei dir? Gibt's mal was Neues von deiner Stute? Eu não estou falando apenas de esposas, eu estou falando de mães e de irmãs. Das Video zeigt, wie ein Mann wieder dieselbe offenbar bewusstlose Frau vergewaltigt. Nils schreibt dazu: Keinerlei Gegenwehr, kein Gequatsche. Reinspritzen, fertig. Und eine Stunde später das Ganze nochmal. Eles combinam e até vendem drogas uns para os outros. Eles despacham essas drogas disfarçando como outros produtos, como inclusive produtos de cabelo, para que eles possam abusar dessas mulheres, das irmãs, das próprias mães, e eles compartilham essas mensagens e as imagens desses abusos entre eles. Depois que eu li isso, cara, pra mim, sabe assim, que acabou o bicho homem. Morreu. Homem morreu pra mim. Pode ser o homem que for, tá? O homem que for. O teu marido, o meu marido, qualquer um, o filho, o marido, qualquer um. Porque tem-se um animal de uma natureza tão diabólica para sequer pensar nisso. E aí eu vou juntando vários pontos. A listinha das coisas que os homens querem comer. Eu digo coisas, porque para os homens, em geral, nós mulheres somos coisas. Na listinha tem lá que eles querem comer praticamente todo mundo. Na listinha não tá a mãe, a irmã, mas agora eu vou incluir. Mas tá lá a tia, tá lá a mãe do melhor amigo. E eu fico pensando como é que essas pragas se suportam. Sabendo que vai trazer um amigo pra casa e o amigo vai ficar querendo punhetar em cima da mãe dele, em cima da irmã dele ou em cima da tia dele. Eu não sei como é que os homens não acordam de manhã, se olham no espelho e não vomitam diante do seu reflexo de tão nojento e abomináveis que eles são. E aí ficam os red pills. Porque a primeira pessoa que veio falar comigo quando eu fiz esse tweet sobre essa notícia foi uma paga no red pill, querer colocar as mulheres em pé de igualdade com os homens na malignidade. A natureza das mulheres é terrível. O seu rabo, seu orifício rugoso. As mulheres não são perfeitas, mas quando você compara uma mulher com um homem, a mulher é infinitamente superior ao homem. Não existe coisa mais linda, sublime nesse mundo do que um negócio chamado amor de mãe, a não ser que você tenha um azar de ser filho de um narcisista, porque narcisista não é gente, tanto faz ser homem ou mulher. Essas pragas parece que vêm com o software do mal instalado neles. Sinto muito. Mas até os narcisistas são mais homens do que mulheres. Temos mais homens narcisistas do que mulheres. Aliás, nós temos mais homens fazendo todo tipo de desgraça do que as mulheres. Os homens pontuam muito mais do que as mulheres na tríade sombria. E qualquer coisa que você pegue no mundo de ruim, os homens ganham matematicamente de lavada. Crime organizado, não preciso nem falar. O PCC aqui é composto de quê? De feminista? Não é? O Hamas é composto de quê? De feminista? Não, né? O Putin é o quê? Feminista? Não, né? Seja o que for de ruindade, desgraça, diabolismo nesse mundo, vem do homem. Pode prestar atenção, tudo vem do homem. Corrupção na política, vem do homem. Nunca prestou, sempre foi uma porcaria, desde a Roma antiga, cobra comendo cobra, no Egito era cobra comendo cobra, na Babilônia era cobra comendo cobra, sempre foi, sempre vai ser uma porcaria. O ego deles se chocando, se matando.
Crime organizado sempre foi controlado por homens, sempre vai ser. Guerra é um negócio de homem, eles adoram se matar, se estapear. A gente vê esse programa aí do Jogos Vorazes e aquele outro coreano, do pessoal se matando por um dinheiro, e a gente vê que os homens faziam isso na vida real, lá no Coliseu, ficavam assistindo e aplaudindo os outros se matar, acham lindo, acham maravilhoso isso, e ainda fariam hoje se não fosse proibido por lei. Não, fariam, não fazem, né? Eles fazem rinhas, eles colocam animais para fazer isso, para se matar. A gente vê a praga dos homens de ego frágil, matando o menino porque pisou no pé dele, torturando o outro menino porque tirou uma foto, porque é uma necessidade de controle sobre o meu próximo. Tem que ser feita a minha vontade, porque são tudo umas pragas, os filhos do cão que querem controlar todo mundo. E esses fóruns de violentar as suas mães, as suas irmãs, isso é sobre controle, gente. Isso é basicamente sobre controle. Essas pragas são tão diabólicas, tão demoníacas, tão malignas, que eles querem controlar o teu corpo. O homem não se importa com o teu prazer, por exemplo. Ele quer que seja feita a vontade dele. Eles são todos uns demônios. E aí eu fico pensando, cara, eu sinto muito por qualquer mulher que nesse momento esteja grávida de menino. Eu vejo uma mãe autista desabafando com um filho de 7 anos que tá dando na cara dela. E ela falando, eu sinto que não é só o autismo, eu sinto que tem algo mais nele. Eu digo, é a ruindade, a malignidade, essa porra. Desculpa a palavra, mas essa porra é um homem. É uma cobra peçonhenta. Tá com 7 anos, mas daqui a pouco vai estar tipo 17. É o demônio, é a encarnação do mal. O diabo não é fêmea. O diabo não é fêmea. Os homens amam falar que a culpa do que aconteceu não é da mulher. Da mulher não é. É do diabo. Foi o diabo que fez tudo aquilo ali. Ele botou a culpa na mulher. O diabo não é fêmea. E o diabo odeia a mulher. Odeia, porque foi pra Eva que Deus prometeu o Salvador. Desculpa o desabafo, mas eu tô num nível de indignação. Porque tem coisas que eu raramente me surpreendo com malignidades que os homens fazem. Raramente. Eu não espero muita coisa deles, porque eu sei como o homem carnal é. E eu vejo que como o homem trata o outro homem. Por isso que eu digo que eu nunca me surpreendo com a violência masculina. Porque eu vejo como os homens tratam entre si, como malignos eles são entre si. E a violência que um homem comete com uma mulher é simplesmente um reflexo da sua natureza caída. Eu sei que tem casos, tem um menino lá de 14 anos que estava abusando da irmã de 8 e de 6 e gravando elas. Tem o outro lá que estava abusando da mãe acamada com AVC de 70 anos. Tem uma coisa aqui, outra ali, umas atrocidades dessas que os homens fazem. Porque o masculinismo é uma organização criminosa, né? Eles são uma organização criminosa, eles vivem se unindo para fazer estupro coletivo. E você pensar nos homens se organizando de uma maneira coletiva para violentar suas mães e suas irmãs aos milhares. Estamos falando de milhares, não estamos falando de meia dúzia de homens, estamos falando de milhares. Para mim foi um limite. Para mim foi uma pílula difícil de engolir. Foi aqueles momentos, sair da caverna, assim, que você não volta nunca mais. Eu nunca mais vou conseguir olhar pro bicho homem com um pingo de consideração. Der Reiz für den Täter ist die komplette Machtübernahme, die komplette Verfügbarkeit und auch das Teilen in der Community, dass diese Person ihm komplett gehört. Die Person wird ja zu einem Gegenstand. Um pingo de consideração. Para mim, a partir de hoje, todo homem é a encarnação do diabo. Eu já tinha meu pé atrás com a imensa maioria dos homens. Mas agora, para mim, é todo homem. Todo homem. Todo. Inclusive filho. Antes, a gente se alegrava quando nascia um menino. Ai, nasceu um menino, coisa boa. Hoje você fica triste. Você vê as famílias cada vez mais querendo só meninas, porque menino virou sinônimo de problema. É umas porcarias que nascem quebradas, são quebradas a vida inteira. Uns cães no cio, que vão passar a vida inteira sendo uns moleques que nunca crescem na vida. Meu tio com 87 anos no hospital, quase morrendo, inclusive morreu, não saiu do hospital, não teve alta, e lá com os 3 homens na enfermagem, e todo mundo falando do pau do outro. Véi, vocês estão morrendo, bando de velho caquéticos. Vocês estão morrendo, vocês estão falando aí de seus paus. Pô, vão ser pra sempre uns bostas que só falam de pau, de sexo, de buceta, que ferro. Desculpa o desabafo, é só um desabafo. É só um desabafo mesmo.
Eu tinha que colocar isso pra fora, porque me deixou assim absolutamente quebrado uma notícia dessa. Você, enquanto mãe, lê que tem uma verdadeira organização criminosa com milhares de homens que combinam entre si como sedar e violentar suas mães e suas irmãs. Pra mim, é o fim da picada. Isso me faz querer ser uma genocida, isso me faz querer ser uma daqueles ditadores e sair fuzilando a galera geral. Porque depois dessa, pra mim, chega, acabou. Qualquer coisa que o homem abra a boca pra falar de mulher, pra mim, é um vômito de cão. É um vômito de cão, porque não tem como superar isso. As mulheres podem fazer coisas horríveis, e sim, tem mulheres que fazem coisas horríveis, mas nada nesse nível de malignidade. Das sind sehr krasse Anleitungen dazu, wie man jemanden betäubt, auch mit Dosierungen und genauem Ablauf und so. Das habe ich so von noch niemand anderem gesehen, nicht mal in den ganzen Telegram-Gruppen, in denen wir sind, wirklich so im Detail zu erfahren, wie dosiert man was, wann gibt man was, wie kann man es am besten verbergen. Ich bin gerade dabei, meiner Stute was unterzumischen. Mal schauen, was noch so geht heute Abend. Wir fragen nach. Weiß sie davon, dass du ihr was reinmischst? Nee, davon weiß sie nichts. Sie denkt dann immer, dass ihr Körper eine Ruhephase braucht und deshalb so weit runterfährt, dass sie auf der Couch einschläft und am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Fast wie ein Computer, der ein Reset braucht. Hab ein paar neue Pillen ausprobiert. Die Wirkung war echt der Hammer.